Histórias assombradas. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e de dar uma olhadinha na loja assombrada, onde tem várias camisetas como esta, por exemplo, aqui, que eu acabei de ver, né, que eu tô passando o ano aqui de preto. Mas tudo bem, tô com a camiseta da bruxa, tá? Vamos lá então a este relato de hoje, que é Pequeno Milagre, resposta de Deus a jato. É um moço que nos conta. Ter uma religião e desenvolver uma intimidade com Deus são coisas diferentes. Hoje, por conta dos relatos de milagres do início de 2019, senti vontade de contar um pequeno milagre. Olha só, ele mandou esse relato dia 6 de janeiro de 2019 e eu tô contando aqui para fechar o ano para começar 2020. Então eu tô fechando, ele tá falando aqui para começar, ó, início de 2019, eu tô fechando 2019 com ele. Eu senti vontade de contar um pequeno milagre que aconteceu na minha vida, que eu chamo de resposta de Deus a jato. Meu nome é fulano e é importante que não seja trocado, mas eu preciso trocar, ok? Então, fulano. Faz parte do milagre, ok. Não me importa que seja divulgado, mas eu não posso. Tá. Tenho 45 anos, moro no Rio de Janeiro, sou casado e tenho 2 filhas. Bom, muitas pessoas de fé buscam isso que eu vou narrar agora. A certeza de que as suas preces são ouvidas. Vivem a sua fé sem terem tido essa felicidade e isso muitas vezes lhe traz desânimo. E é importante que saibam que não devem esmorecer. Sempre me interessei por todos os assuntos ligados à espiritualidade, desde muito novo. Fui em muitos lugares, li a Bíblia toda em ordem cronológica. Isso é errado, é melhor ler o Novo Testamento primeiro, ok? Porque eu estava muito bem no kardecismo. Mas tinha uns amigos evangélicos malas que viviam citando essa ou aquela passagem, então eu estudava a Bíblia também, então eu estudava ufologia, esoterismo, entre outras coisas. Cresci, casei, minha esposa também estava sempre em busca de conhecimento e tal. As obrigações foram aumentando e eu trocando de empregos e ramos. Parecia o Pato Donald, em cada gibi um emprego diferente. Não fiz faculdade e isso atrapalhou bastante. Num determinado ponto, eu montei um estúdio de artesanato. A coisa cresceu e morreu. Mas quando estava crescendo, tivemos que chamar ajuda e por um breve momento eu conheci uma moça evangélica e a base comum espiritual nos permitia altos papos. E um dia ela me emprestou um livro de uma ex-bruxa satanista. Bom, o tema era altamente questionável, mas uma coisa me chamou a atenção. O livro falava de um monte de coisas, sobretudo o modo de agir dos demônios, que era por meio de brechas de caráter que deixamos abertas. Ou seja, mesmo você estando na igreja, sendo uma pessoa de fé e tal, o mal podia te tocar por meio de brechas que poderiam ser muito simples, tais como ficar com um troco indevido ou invejar o carro do vizinho, sei lá. Guarde isso. Bom, o estúdio acabou e eu caí na vida. E as coisas ficaram difíceis. Eu fazia biscates. Para quem não sabe, tem um termo pejorativo, né? Mas assim, são trocas. Isso daí. Acho que é isso. Fazer biscates é tipo fazer trocas. Eu pego isso, troco por aquilo, troco. Acho que é isso. Bom, pegava empregos temporários e comecei a fazer artesanato. Uns pingentes exclusivos de resina e tal. Os muitos reveses começaram a minar a minha fé, já que por mais que eu rezasse, a luta era incessante. Apesar de eu estar sempre orando e pedindo ajuda, era como se aquilo fosse inútil. Um dia eu estava tão revoltado que a minha mãe me disse para ter calma, que Deus ia ajudar. E eu disse, se ele não me atrapalhasse, já estaria me ajudando muito.
Eu estava mal. Um dia, não me lembro como, conheci uma outra evangélica, uma senhora. Eu acho que foi orar pela gente. E ela me falou algo muito curioso, que de vez em quando a gente devia botar Jesus na cadeira. Ora, se você está orando e crê que realmente tem alguém te ouvindo, por que não colocar duas cadeiras, uma de frente para a outra? Você senta em uma e ele na outra. Guarde isso também. Bom, a minha esposa começou a acompanhar o programa do Padre Marcelo Rossi na rádio. E eu, por tabela, comecei a acompanhar também. Mas as dificuldades cresciam e a revolta também crescia. Chegamos a pegar cesta básica na igreja. Um dia, num desses meus momentos de revolta, a minha esposa virou para mim e disse: "Você está tão preocupado com as coisas que não temos, que não consegue enxergar e ser grato pelas que temos." Aquilo caiu em mim como uma bigorna. De repente, o véu caiu e eu vi que na conduta de fé que deveria ser recompensada, faltava muita coisa, sobretudo a gratidão. Era a brecha da qual o livro falava, lembra? Tudo veio à minha mente. Bom, a partir daí a minha atitude frente aos problemas começou a mudar. Comecei a acompanhar o programa e fazer as orações de forma diferente, agradecendo pela nossa saúde, agradecendo pela união, agradecendo pela casa, pelos amigos, e fui descobrindo vários motivos para agradecer. Um desses amigos nos visitou e, vendo os artesanatos, me falou da feira de Itaipava. Essa feira virou um conceito de negócio. Consiste em você chegar nela, não precisa ser em Itaipava. Consiste em você chegar nela trazendo sua barraca e mercadorias. Você paga um aluguel fixo pelo ponto e o lucro é todo seu. A vantagem é estar num lugar com público, com luz, banheiro, protegido da fiscalização e de assaltantes. Ele me sugeriu comprar uma barraquinha e me dar. E eu comecei a gostar da ideia. Só que quando fui falar com a minha esposa, ela é que não estava num bom momento. Ela ficou extremamente frustrada. Ela achava que o marido virar camelô era um fundo do poço. Afinal, ela era universitária. Bem ou mal, eu tinha algumas qualificações, etc. Ela foi dormir muito triste e eu também fiquei. No dia seguinte, ela não se levantou comigo. Eu cuidei das crianças sozinho, levei na escola e antes de começar a trabalhar, resolvi orar. Resolvi colocar Jesus na cadeira, lembra? Mas eu não sentei, eu fiquei de joelhos e abri a Bíblia. Comecei a falar de algumas passagens, chorei e expus tudo o que estava acontecendo. Já havia colocado currículo em vários locais e distribuído propaganda de serviço de eletricista. Já tinha feito contato com lojas para vender o artesanato, ou seja, eu tinha esgotado os meus recursos e não sabia nem o que faria para o almoço. Tinha arroz, feijão, as coisas da cesta, mas nem ovo tinha. Num dado momento, eu pedi 3 coisas. Um sinal de que ele estivesse me ouvindo. 2, alguma coisa que eu pudesse dizer para minha esposa sair daquele estado em que ela estava. E 3, alguma ajuda financeira. De repente, eu fui invadido por uma paz, uma coisa sobrenatural, cara, que alguém pode dizer que foi uma autoindução, mas eu sei que não era. Eu me levantei, liguei a rádio no Padre Marcelo e comecei a trabalhar. E foi aí que aconteceu. Quem já ouviu o programa sabe que uns 97% dos testemunhos e interações são feitas por mulheres. Dizem que no céu vai ter poucos homens. Uma outra coisa que eu quero deixar explicado é como o meu nome, Fulano, antes de ser um nome conhecido, esse nome era muito raro. Em todas as classes que eu estudei,
eu era o único fulano. Quando não era o único fulano da escola toda. Atentem a isso. Então, o nome dele é um nome que, na época, não era muito comum, entendeu? Não tinha um fulano em cada esquina. Não era que nem Mateus. O Mateus que fala, gente, todo lugar que eu vou, eu escuto alguém falar Mateus, Mateus. Enfim, era um nome que não tinha muito. Bom, eu estava no tanque, lixando uma peça do artesanato, lixando uma peça, rezando, ainda sob aquela aura de paz sobrenatural. Ouvindo o programa do Padre Marcelo, e a minha esposa estava dormindo. Num dado momento, uma senhora pediu oração. Nessas horas, o padre sempre pedia o nome da família, para que se orasse por todas aquelas famílias de mesmo nome. Então, eu disse baixinho, Senhor, seria tão bom se alguém rezasse pela minha família também. E Ana, entrou um homem. Não foi 5 minutos depois, foi quando eu terminei a minha frase. E entrou um homem na rádio e disse o seguinte, Padre Marcelo, meu nome é fulano e eu peço que o Senhor ore pela minha família e pelo meu lado financeiro, porque eu estou passando por muitas dificuldades. Eu larguei a peça, caí de joelhos e comecei a chorar e agradecer, porque Deus atendeu o meu primeiro pedido, que era um sinal de que Ele estivesse me ouvindo, e eu tive certeza absoluta de que aquilo foi um sinal de que eu tinha sido ouvido. A possibilidade daquilo acontecer era a mesma de ganhar na loteria. Eu corri e acordei a minha esposa e contei o que aconteceu, e pedi para que ela viesse orar comigo. Ela abriu um sorriso, me abraçou e veio. E esse foi o meu segundo pedido atendido. Que alguma coisa que eu pudesse dizer a ela para ela sair daquele estado que ela estava de desânimo. E eu continuei a trabalhar com um novo ânimo. E por volta das 11 da manhã, a minha mãe apareceu e me deu um dinheiro. Eu não lembro quanto era, mas ela disse que a minha tia de Campo Grande foi lá na casa dela e havia deixado esse dinheiro com ela para me ajudar. E esse foi o meu terceiro pedido atendido, ou seja, os 3 pedidos foram atendidos ainda na parte da manhã. O terceiro pedido era alguma ajuda financeira. E toda vez que eu narro isso, eu fico muito mexido, inclusive agora. Naquele mesmo ano, nas escolas das minhas filhas, fizeram uma celebração de ação de graças. Havia muitas pessoas. E eu sou uma pessoa extremamente tímida, mas naquele dia uma força começou a borbulhar dentro de mim e eu contei essa experiência. Não com todos esses detalhes, mas eu lembro do silêncio das pessoas, das lágrimas e do Pai Nosso coletivo. Eu acredito que entre mais de 100 pessoas que tinham ali. Podem tentar explicar o meu milagre, mas no meu coração eu sei o que aconteceu. E eu quero que você saiba que, apesar de muitas vezes não parecer, Deus ouve a sua prece. Que Deus te abençoe ricamente em todos os dias de suas vidas. Amém! Muito obrigada pela sua história, pelo seu relato, que a gente não ia fechar um ano com um relato ruim ou alguma coisa pesada, né? Esse é um ótimo relato para a gente fechar um ano e começar o outro com esperança, né? E olha só que interessante, por mais que seja, vai falar, nossa, mas não caiu assim rios de dinheiro do céu para ele. Não é assim, né? E ele entendeu o milagre, ele pediu, ele de repente estava ali, todas as coisas. Qual a chance? Primeiro uma mulher ligou na rádio para pedir oração e de repente a voz de um homem falou o nome dele. Eu sou fulano, que era o nome dele, que não era um nome nada comum na época. Meu nome é fulano e eu preciso de oração para minha família e para ajuda do lado financeiro, que eu estou passando dificuldade. Né? Quais as chances? E aí logo em seguida a esposa, ele disse isso para ela, ela se animou. E aí tinha um dinheiro deixado pela tia para ajudá-lo, que com certeza deve ter ajudado muito. Então, para a gente não perder a fé.
E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.